Olá, oitavo ano! Vamos dar continuidade então à correção de exercícios da página 140 do módulo 3 de vocês. Então, conforme eu tinha falado no último vídeo, esses exercícios 2, 4 e 6 são exercícios de construção no GeoGebra. Então, eu vou fazer essa construção aqui no GeoGebra, mas primeiro vocês já sabem, né? Tentem fazer primeiro utilizando as ferramentas que a questão pede e depois vocês voltam aqui para fazer a correção, certo? Então, a questão 2, a gente tem aqui uma figura, tá? Um pentágono, e a questão pede para a gente utilizar o GeoGebra para fazer a reflexão em relação a um ponto. Então, a gente vai utilizar essa ferramenta, reflexão em relação a um ponto, que ela está aqui embaixo. Mas, antes da gente fazer a reflexão, a gente precisa ter a nossa figura original, que nesse caso é um pentágono, certo? Então, eu vou utilizar, vamos construir primeiro o pentágono. Então, deixa eu descer um pouco aqui. Vamos descer. E aí, desculpa, selecionar aqui o mover. Então, a gente desce. Descer um pouco aqui, para construir o nosso pentágono original aqui embaixo. Então, vou selecionar a ferramenta polígono, aí eu venho em polígono regular, vou construir o meu pentágono, então eu clico para gerar um vértice, dois vértices do nosso pentágono. Então, gerei aqui dois vértices, pergunta quantos vértices tem o nosso polígono. O pentágono tem 5 vértices, né? 4, 5, então eu vou colocar aqui 5, e aí a figura ela foi gerada. Então, a partir dela, vamos construir a reflexão em relação a um ponto. Então, o que é que a gente faz para construir as figuras semelhantes a ela? A gente vem aqui, ó, clica na ferramenta reflexão em relação a um ponto. Selecionou a ferramenta, então você vem, seleciona a figura, clica na figura e clica em cada um dos vértices. Então, cliquei na figura, cliquei no vértice, obtive a figura refletida em relação a um ponto. Venho de novo, clico no meu objeto original, clico no outro vértice. Vou obter a segunda figura. Então, vou fazer isso para todos os vértices do nosso pentágono. Então, clico na figura, clico no vértice, clico na figura, clico no vértice, cliquei na figura, cliquei no vértice. E aí, eu obtenho a figura semelhante conforme a questão pediu, certo? Ok. Então, essa é a solução da questão 2. Na questão 4, pede para a gente construir essa figura utilizando a ferramenta translação por um vetor. Então, primeiro a gente precisa da figura original para depois transladar ou rotacionar essa figura, certo? Então, vamos construir essa figura aqui. Vou utilizar a ferramenta, vou marcar os pontos da figura, certo? A figura tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. Então, vou marcar aqui na 4, 1, 2, 3, 4, 5. E agora, para eu marcar o meu sexto vértice, observe que esse ponto aqui está alinhado com esse outro vértice aqui. Então, para que saia direitinho, o que é que eu faço? Vou construir uma reta. Vou querer um ponto que esteja na mesma reta desse ponto, desse extremo aqui, ponto J. Então, selecionei o J e vou fazer uma reta aqui, pegar um ponto nessa reta aqui, tá? E aí, agora, eu clico aqui em mover, vou só esconder a minha reta, clico com o direito do mouse, vou em configurações, vou esconder a minha reta, para eu traçar a minha figura, certo? E agora eu venho aqui na ferramenta polígono, seleciono a ferramenta polígono e ligo os vértices da minha figura inicial, tá? Então, aqui eu tenho a nossa figura. A partir dela, então, a gente vai transladar utilizando a ferramenta translação por um vetor. Então, a gente vem aqui, ó, vamos descer aqui em transformar.
utiliza essa ferramenta translação por um vetor. Então, a gente seleciona a ferramenta. Aí, o que é que a gente faz para transladar? Clica na figura, cliquei no polígono. Agora, eu vou construir um vetor a partir de 2 vértices desse polígono. Então, venho aqui, clico no vértice L e no vértice K. Gerei a minha figura semelhante, tá vendo? Então, vou fazer a mesma coisa agora na próxima figura. Clico na figura, clico nos pontos, nos vértices da figura. Então, seleciono a figura, clico nos vértices, tá? Então, gerei as 4 figuras transladadas conforme a questão solicitou, tá? Aqui o ponto M não saiu exatamente em cima do ponto conforme a figura, porque eu não respeitei aqui as distâncias corretas, certo? Mas, se você respeitar aqui, se marcasse o M um pouquinho mais aqui em cima da linha, como eu tinha marcado o outro ponto em cima da linha, respeitando essa distância, vai ficar certinho um em cima do outro, ok? E para finalizar, vamos fazer a questão 6. Então, para 6, deixa eu mover aqui, vamos fazer a 6 aqui do lado. A gente tem o quê? A gente quer construir agora triângulos utilizando a ferramenta rotação por um ponto. Então, observe que aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos. Então, a gente vai pegar o triângulo e vai rotacioná-lo, gerando 6 imagens. Então, se eu quero gerar 6 imagens, eu vou pegar o nosso círculo completo e dividir por 6. Então, a nossa rotação vai ser em 60 graus, certo? Conforme a gente viu na última correção de exercícios. Então, de novo, primeiro a gente precisa do polígono original. Então, vamos construir o primeiro triângulo. Venho aqui na ferramenta polígono e marco os 3 vértices do meu triângulo, tá? Então, construí meu triângulo aqui. Agora, eu vou fazer o quê? Vou utilizar a ferramenta rotação por um ponto. Então, vamos descer aqui. Na ferramenta transformar, a gente clica aqui em rotação em torno de um ponto, certo? Então, a gente seleciona essa ferramenta. E aí, a gente faz o quê? Seleciona o objeto. E agora, eu vou marcar o ponto para o qual esse objeto vai estar sendo rotacionado. Então, quando eu clico aqui em marcar o ponto, aí aparece aqui, ó, qual vai ser o ângulo, ou seja, eu vou rotacionar em que ângulo? 60 graus, né? Se a gente quer construir 6 figuras, 60 graus no sentido anti-horário. Clico em OK, gerou minha nova figura, certo? Então, vou fazendo isso a partir das figuras geradas. Então, venho aqui agora no meu segundo triângulo, seleciono ele, clico no ponto 60 graus, sentido anti-horário, OK. E aí, vou fazendo, repetindo esse mesmo processo. 60 graus, sentido anti-horário, OK. Então, clica na figura, clica no ponto, 60 graus, sentido anti-horário, OK. Então, já tenho 5 figuras aqui, né? Falta a última, então, clico na figura, clico no ponto, 60 graus, sentido anti-horário, OK. E aí, eu reproduzi essa figura da questão 6 utilizando o GeoGebra. E assim, a gente finaliza mais um vídeo de correção de exercícios. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.